Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre identidade, sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre feminilidade. Então, eu, enquanto estou fazendo minha maquiagem para ir para a igreja, vou ir falando com vocês. Bom, vamos começar com uma coisa, né? Em relação à autoestima, vou falar um pouco sobre o meu testemunho, porque, enfim, antes de eu ser crente e tal, tipo, eu tinha muito pico de autoestima, mas eu sempre tinha uma baixa estima. Acho que é assim que fala. Então, eita, Charles, não coloquei aqui pra ir. Mas enfim. Mas eu sempre me sentia mal, assim, na maior parte das vezes. E... Vai, querido. Meu Deus. Tá acabando, preciso comprar outro primer. Enfim. Antes de eu ser crente e tal. E aí, depois que eu me converti, em abril de 2023, eu vou fazer outro vídeo contando mais especificamente o meu testemunho. Mas, de abril até junho, mais ou menos, eu tinha aceitado Jesus, mas eu tava... eu aceitei Jesus, mas eu não sei se eu quero isso mesmo, sabe? Outra coisa, gente, tá tocando música aqui do lado, não sei se vai pegar no vídeo, mas é porque eu sou meio viciada em música, assim, eu sou bem musical, então, enfim, enquanto eu me arrumo, eu gosto de ouvir música. Enfim, eu não tinha sido uma conversão muito genuína, né? Não, foi genuína, só que eu não tinha decidido se eu queria mesmo ir pra igreja, ser crente, né? Ou ficar com os prazeres do mundo, né? Enfim. Mesmo assim, eu tinha uma baixa autoestima e tal. Eu não praticava esporte. Tipo, eu era meio amebona, assim, meio ameba. Então, eu tinha muito problema, questão de corpo, de aparência e tal. A única coisa que eu sempre gostei em mim foi os meus olhos. Eu sempre gostei muito dos meus olhos e da minha boca. Tipo, só. O resto eu odiava. Enfim, depois que eu aceitei... Não, peraí. Eu decidi que eu realmente queria seguir o Senhor em junho, por causa de uma situação que aconteceu, que eu vou contar no vídeo, que eu estarei contando o meu testemunho especificamente. Foi em junho, né? Eu fui batizada em junho também. Aí, em julho, eu fui no retiro da minha igreja, né? E aí, lá, eu fui batizada no Espírito Santo. E, assim, esse retiro, o meu antes e o meu depois desse retiro, ele é totalmente diferente. Tipo, eu fui totalmente transformada. Enfim, eu fui batizada no Espírito Santo e tal. E numa das sessões, num dos cultos, foi sobre ouvir a voz de Deus. E aí lá a gente teve um encontro guiado. Foi mais ou menos um encontro guiado, né? Não foi tão encontro guiado, mas foi mais ou menos. Em que a gente imaginava Jesus e tal. Só que lá, eu imaginando Jesus, eu tive meu encontro com Deus Pai. Tipo, meu primeiro encontro com Deus Pai, assim, foi bem marcante. E ele começou a me elogiar, a falar como ele me via, como ele me criou. Você é linda e tal. E aí isso me levou pra um lugar de... Nossa, eita, Charles. De ouvir realmente ao Senhor e de falar, nossa, o Senhor, ele me ama, ele me acha linda. E eu comecei a mudar, assim, o modo como eu me via. E automaticamente eu comecei a mudar como eu me tratava também. Então, gente, se você tem uma baixa autoestima, se cuidar faz, tipo, muita diferença. Então, se cuide. Tipo, às vezes você realmente não é feia. Mas, tipo assim, às vezes você não é feia, você só não se cuida. Então, tipo assim, a sua beleza, ela é simplesmente abafada, sabe? Porque você não se cuida, você não toma conta de si, você não treina, você não passa maquiagem, ou se você é menino, você não faz nada pra poder se sentir bem, sabe? E isso faz totalmente diferença. O Senhor ama que a gente se cuide. Porque 1 Coríntios vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Então, gente, treinar é maravilhoso. Eu odiava treinar. Odiava. E aí minha mãe me forçava a ir. Tipo,
Aí, meados de segundo semestre de 2023, que foi quando eu comecei a treinar, minha mãe forçava aí, né? Aí eu fiquei assim por muito, muito tempo. Até que no meio do ano passado, 2024, eu comecei a pegar um gosto e tal. E aí eu fui pro retiro da minha igreja de novo, em julho. E aí, eu... Esqueci. Ah, tá. Aí lá a gente tem uma corrida que a gente chama de Bravos Race. E ela é insana. Tipo, no ano passado foi 3,5 km. E aí não é só corrida na lama. Você tem, tipo, que se arrastar na lama. Você tem que subir um rio. E é super legal. É incrível. E... Enfim, aí a gente... Aí teve essa corrida. E muita gente passou mal. Muita gente passou mal. Porque não tava preparado. Não tinha treinado antes. Não tinha se preparado pra passar por tal intensidade, né? Só que eu corria, eu fazia esteira e tal. Obrigada pela minha mãe, mas eu fazia. E eu fui uma das primeiras pessoas a terminar a prova. E mesmo que eu tava cansada, exausta e tal, eu não passei mal. Tipo, eu fiquei normal. Tipo, normal mesmo. E aí eu fiquei tipo, meu Deus. E aí eu comecei a pegar gosto mesmo. Por treinar, fazer academia e tal. E aí agora eu faço porque eu amo, tipo, porque eu gosto de me cuidar. Eu entendo que o Senhor se agrada quando eu cuido de mim. Então eu vou me cuidar para agradar ao Senhor e dar um bom testemunho. Porque não tem como eu falar que eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não cuidar de mim. Se fosse um templo físico, eu cuidaria do templo físico, entendeu? Tipo, eu sou um templo físico e o Espírito Santo habita em mim. Então eu preciso me cuidar. Então, se cuide. E aí tá. Aí comecei a me cuidar e tal. Aí o senhor, ele... Depois desse encontro que eu tive... deixa eu voltar. Depois desse encontro que eu tive... Depois da Bravos Race... Enfim, cada vez mais eu tenho aprendido a me cuidar e tal. E, enfim, faz muita diferença. Então, eu amo, gente, passar maquiagem e tal. Eu amo, porque isso me faz eu me sentir bem. E, enfim, o Senhor ama que a gente se sinta bem, gente. A gente não pode desprezar a nossa alma e o nosso corpo. A gente tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Hoje em dia, as pessoas estão bem viciadas em cuidar só do espírito, mas alma e corpo ficam largadas. E é por isso que a gente tá do jeito que a gente tá, né, gente? Meu Deus. Mas você não tem condição de ir pra uma academia, sei lá. Tipo, tem vários treinos no YouTube, tipo, você nem precisa de peso, nem nada. Você só faz o peso, só faz o treino lá que a pessoa tá ensinando. E é muito bom, muito bom. Tem várias histórias de pessoas que treinam só em casa, que não vão pra academia. E, tipo assim, tem um corpo super saudável e etc. E não é só porque você é magrinha que você tem um corpo saudável, gente. Tem diferença entre porcentagem de músculo e porcentagem de pele e osso. Tipo, a gente precisa ter músculo. Quem tem músculo é saudável. Enfim, treinem e cuidem da alimentação, gente. Não adianta você treinar, mas não cuidar da sua alimentação. Comer porcaria, um monte de coisa, nada a ver. Tipo, bebam água. E, gente, assim, pode parecer difícil mudar os hábitos, mas orem. Tipo, o Senhor vai ajudar vocês. Eu, por exemplo, mais ou menos na época da pandemia, eu tinha muita... Eu bebia muita água, tipo, eu bebia uns 2 litros por dia e tal. Assim, 2 litros é o mínimo, tá, gente? Mas eu bebia uns 2 litros por dia e tal. E aí, Só que aí eu fui perdendo esse hábito, aí pra mim tava muito difícil beber 1 litro por dia. Aí eu, misericórdia. Aí no começo desse ano, eu orei e falei, Senhor, me ajuda e tal, a beber mais água. Aí, tipo assim, uma semana depois eu tô bebendo 3, 4 litros de água. E aí hoje eu já tenho isso como um hábito, sabe? Tipo, eu não consigo não beber água. Tipo, é difícil, sabe? Enfim, cuide de você, se alimente bem. O Senhor se agrada disso. Isso tem tudo a ver com a paternidade de Deus. Tudo a ver, porque quando a gente tem um encontro com a paternidade de Deus, a gente olha os olhos dele sobre nós, a gente vê que ele nos ama, que ele nos acha linda e automaticamente a gente vai se cuidar. E às vezes a gente tá com uma autoestima tão ruim, mas é simplesmente ouvir o que o Senhor, o que o Pai quer falar pra gente. E ele realmente ama que nós nos cuidemos, ele ama que nós nos sintamos bem.
Porque, enfim, ele nos criou. E ele, do mesmo modo que ele criou a gente para ser bons mordomos do mundo que ele nos deu, ele também nos chamou para ser bons mordomos do nosso corpo. Então, se cuide, tenha uma boa alimentação, treine, faça algum esporte, se possível, se arrume, não fica andando igual sei lá, um saco bantelado de batata. Não, gente, vejam conteúdos no YouTube de como se vestir, como se portar. Isso faz muita diferença. E, enfim, é isso. E tenham sempre em mente que o Senhor, Ele ama vocês e que independente do que as pessoas digam sobre vocês, o Pai, Ele planejou vocês, sabe? O Pai, Ele ama vocês e nada no corpo de vocês, no rosto de vocês é à toa, sabe? Às vezes eu fico questionando, Senhor, por que eu nasci assim e tal? Por que eu tenho essa característica ou outra característica? Mas tudo é sobre processos, sabe? Tudo é sobre processos. Então, se você não aprender a lidar com processos simples... Eita, borrei depois eu digo. Com processos simples, provavelmente você não vai poder viver o que o Senhor tem pra você lá na frente. Então, é isso. O Pai ama vocês. Ama todos nós. Enfim, estou pronto para passar o batom, mas eu passo o batom perto de estar chegando na igreja. É isso. Tchau!